Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham realmente um dia assim bastante feliz. Vamos estudar a lição, e hoje, terça-feira, 17 de fevereiro de 2026, a lição 8 de hoje, ela tem como título A Cabeça do Corpo, a Igreja. E em duas passagens das Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, deixam bem claro para todos nós que a cabeça da igreja, ele é Jesus Cristo. E Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículos 17 até 18, ele nos diz: Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Também é a cabeça do corpo da igreja. E assim, Paulo ele se utiliza de uma metáfora, uma comparação entre o corpo humano e a igreja. Já em Efésios capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo nos diz: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. O que nós podemos ver ali também em Efésios capítulo 1, versículo 22, como Colossenses capítulo 2, versículo 10, Paulo dá o significado de cabeça da igreja ao mencionar nessas passagens que Cristo ele é soberano, ele é autoridade, ele é o cabeça máxima, com uma liderança, uma fonte de vida, porque ele é o criador e mantenedor do universo, e Jesus é o cabeça da igreja porque é ele que comanda, ele que dirige a igreja, é ele que sustenta, ele é o centro de tudo. E assim o termo cabeça, ele é frequentemente usado assim como uma figura de linguagem para se referir a uma posição de liderança. E isto é uma alegoria que está muito presente em várias nacionalidades e línguas ao redor do mundo. Ele é usado também, encontrado no Antigo Testamento, como nós podemos ver ali em Deuteronômio capítulo 28, versículo 13, onde diz lá que Deus colocaria Israel por cabeça e não por cauda. E também fala-se também em o profeta Isaías, que diz lá: a capital da Síria é Damasco, e o cabeça de Damasco é Rezim, está lá em Isaías 7:8. E Oséias também fala e diz que os filhos de Judá e os filhos de Israel constituirão sobre si uma só cabeça, que está lá em Oséias capítulo 1, versículo 11. E Miqueias também fala, ele diz: escutem agora isto, governantes, cabeças da casa de Jacó e chefes da casa de Israel, que está lá em Miqueias 3, 9. E o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, 3, Cristo é o cabeça de todo homem. Assim, Cristo, como cabeça de todo homem, cabeça da igreja, ele exerce uma liderança máxima, ele é soberano, ele oferece orientação e sustenta a unidade e o crescimento da igreja, como falar em Colossenses 2, 19. E dentro da lição dessa semana, principalmente na de hoje, fala lá em 1 Coríntios 12, versículos 12 até 27, onde Paulo lhe compara a igreja a um corpo, e ele diz lá, o apóstolo Paulo, que ele menciona que algo fundamental sobre a natureza da igreja, e ele utiliza essa metáfora do corpo de Cristo para explicar a unidade que deve existir, mesmo dentro da diversidade de uma igreja. Quando a igreja ela é formada por membros diferentes, dons e talentos, mas como um corpo humano, a igreja ela é independente, mas ela deve ser unida e interligada entre as pessoas e membros, porém com a coordenação máxima de Jesus Cristo, que é o cabeça.
E Deus, que é o Pai, o Criador, mantenedor do universo, ele inspirou o apóstolo Paulo e ele dá uma mensagem importante para a nossa reflexão, que está lá em Efésios capítulo 1, versículos 22 até 23, e também em Colossenses 1,18, e ele descreve que se o Filho amado Jesus é o cabeça do corpo da igreja, ou seja, a igreja que nós congregamos juntos, somos membros, Cristo é o cabeça. O apóstolo utiliza uma metáfora orgânica e hierárquica ao usar o termo cabeça para definir a relação de Cristo com sua igreja em uma linguagem muito utilizada para se referir a uma posição de liderança, que esta alegoria está presente no mundo todo nos dias de hoje, e esse termo Paulo se utiliza para apontar, direcionar que Jesus é a autoridade suprema, ele é soberano, a fonte de vida, ele é o guia orientador da igreja verdadeira que observa os estatutos e mandamentos através da sua palavra, a Bíblia. Como outras metáforas são aplicadas a Jesus no Novo Testamento, o uso também se encontra no Antigo Testamento, como nós podemos ver em Êxodo 18, 25, que é utilizado esse termo cabeça. Moisés, como líder do povo de Israel, que ele estava levando o povo de Israel do Egito até a terra prometida de Canaã, e ele precisava realmente organizar melhor e ter mais controle administrativo, ele definiu cabeças de grupos assim para ajudá-lo nessa caminhada, porque ele tinha dificuldades em conduzir. A população havia crescido numeramente, era numerosa essa nação de Israel, e ele seleciona esses líderes capazes entre o povo para ajudá-lo, e ele diz que ele pôs por cabeças sobre o povo maiorais de 100, ou seja, eram grupos de 100, maiorais de 50, grupo de 50, maiorais de 10, grupo de 10, que está lá em Êxodo 18, 25. Porque realmente o fardo estava muito pesado para Moisés e ele quis realmente organizar, e ele botou como cabeça essas pessoas, que diz lá em Êxodo 18. É um dos maiores ensinamentos de como se deve ter uma liderança, quando nós devemos se utilizar realmente de pessoas ou cabeças para nos ajudar quando a igreja está grande demais e nós precisamos realmente de organização. E é propósito de Deus que seu povo seja organizado, e que as pessoas se auxiliem mutuamente, e que antes de qualquer coisa ele levem os seus problemas, suas causas para o cabeça que é Cristo, para que seja resolvido, e ele que tome conhecimento e dê uma orientação para cada um, porque a obra é a salvação de todos. Em Números capítulo 31, versículo 26, Moisés, após a vitória sobre os midianitas, pediu que fizesse a contagem dos presos, que foram pessoas que foram tomadas, aquela nação midianita, e que foi levada, esses midianitas, que eles eram inimigos do povo de Israel. E assim, tanto de homens como os animais, eles foram realmente presos, cativos, e ele colocou o sacerdote Eleazar para ajudá-lo, e ele também colocou cabeça de cada casal dentro da congregação para ajudar a cuidar de tudo isso, devido ao número exagerado de presos. E assim o termo, a expressão cabeça do corpo, aplicada a Jesus, sugere tanto a sua autoridade no universo, como sobre a igreja terrena, quanto ao seu cuidado que ele tem por ela. E Jesus gosta de uma igreja organizada. Assim como a cabeça da igreja, Jesus proveu o seu crescimento, que fala em Efésios 4,15, ele também nutre a igreja, que também fala em Colossenses 2,19. Porém, o mais importante é que ele é o único meio de salvação, que fala em Efésios 5,23. Porque ele faz isso porque ele ama a todos.
E era certo, sim, em certo sentido, assim, esse termo, essa metáfora chamada de cabeça, era bem semelhante à imagem de um pastor, que ele é o cabeça que cuidava daquelas ovelhas, que também era muito utilizado ali no início da igreja apostólica. E assim, nesse papel, Jesus conduz a sua igreja para as fontes de água viva, para que haja um refrigério dessas pessoas, que mostra lá em Apocalipse 7:17. E sua igreja a conhece, e ele é conhecido por ela também, como diz lá em João capítulo 10, versículos 11 e 15. O apóstolo Paulo, inspirado, ele entendeu que a igreja de Deus ele é formada assim por membros, por um número grande de pessoas, e ela é comparada a um corpo de Cristo, que fala lá em 1 Coríntios 12, versículo 27. Isso indica que o corpo, os membros, precisam desempenhar as suas funções satisfatoriamente, a fim que todo o conjunto comece a funcionar bem, a fim que nenhum membro sofra ou que haja reveses de um membro deficiente. Paulo aprendeu pela experiência de quem havia experimentado esse amor de Jesus, que ser membro do corpo de Cristo requer uma renúncia, né? Um altruísmo, uma disposição e uma humildade para que possa realmente acontecer isso. E cada um deve cooperar a fim de proporcionar aos demais membros segurança de um corpo sadio. E nenhum deles deve criar expectativas, né, que possam gerar pensamentos depreciativos e outras coisas, pois os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários de ajuda de outros membros para o bom funcionamento, que fala em 1 Coríntios 12, 22. Notem que os órgãos vitais do corpo não são os membros que nós enxergamos, são aqueles que nós não vemos. Assim, a igreja ela é formada por muitos membros diferentes, unidos e coordenados por Cristo, e por isso realmente Cristo é o cabeça da igreja, para que haja uma organização. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que você tem que buscar na palavra de Deus essa sabedoria, buscar Deus para que Ele possa, através do Espírito Santo, dar um entendimento para você. Somente você ouvindo a voz do Espírito Santo é que você obtém sabedoria, e para que você possa ser um membro sadio, um membro que possa realmente se inteirar com os demais. Que você tenha realmente um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo, ao lado do cabeça que é Jesus. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.